Amigos preocupados com o futuro de suas famílias e do país. Cidadãos não profissionais em televisão, continuamos preocupados. PIB caindo, dólar a mais de R$4, milícias, dívida pública absurda, o FIES, financiamento estudantil com sobra de vagas, o que atesta desinteresse dos jovens. Túneis desabando, tiroteios no centro de Copacabana, cidades turísticas como Angra ou Arraial do Cabo sem empregos e muito menos turistas. O presidente cita texto em que menciona que o Brasil é ingovernável e Maia, presidente da Câmara, diz que sequer fala com o líder do governo, que teria afirmado que para dialogar na Câmara seria preciso chegar lá com um saco de dinheiro na cabeça. A reforma da Previdência surge como novo milagre brasileiro que salvaria o país. Nada se fala sobre a auditoria da dívida pública que sangra o país, com um pagamento anual só de juros e amortizações de cerca de 600 bilhões de reais. Vivem os Estados Unidos no estado de exceção implícito, como também temos por aqui, técnica de governança atual das democracias ocidentais, situação até retratada em filmes como O Vice de Adam McKay, valendo assisti-lo e refletir sobre o tema. Hoje, Trump, à frente das violências americanas, pretendendo mudanças nos Estados Unidos e no mundo, a direita radical, num perigoso jogo aparente absurdo que chega ao Brasil via Bolsonaro, como foi o do nazismo nas suas origens na Alemanha da década de 1930. Na verdade, uma política que tem lógica nas provocações sucessivas, confusão, violência, guerra contínua. Objetiva não só autoritarismo, mas totalitarismo. O estado de exceção implícito, laica, já lembram da Alemanha, tendo sido antessala do nazismo. Só nos resta a resistência democrática, reformas no sentido mais igualitário, coragem para enfrentar problemas como a dívida pública, unidade das forças populares e dos democratas, programa mínimo. Entendendo que os aparentes absurdos, vistos a cada momento, fazem parte de quadro que precede autoritarismo e totalitarismo, como a história nos ensina. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso Fatos em Destaque. O Brasil, como sempre, cheio de acontecimentos. Vamos ouvir alguns companheiros sobre o que vem ocorrendo no Brasil. Bom, no dia 14 de maio, o presidente Bolsonaro lançou um decreto de número 9.794 que agride frontalmente a autonomia universitária no país. Ele passa para a competência da Secretaria da Presidência da República o direito de nomeação de pró-reitores, diretores de unidades e decanos das universidades federais e dos institutos federais. Isso é simplesmente rasgar a Constituição no seu artigo 207, que garante a autonomia universitária. Portanto, um decreto de truculência e inconstitucional. O meu fato em destaque é para um programa chamado Linha Verde, que vem fazendo parceria com a polícia nos crimes ambientais. Então, nos 3 primeiros meses desse ano, só de maus-trato aos animais foi recebido mais de 800 ligações. Os mais vitimados são o cachorro, o gato e o cavalo.
E esse programa também, ele recebe denúncias de rinha de galo, esgoto clandestino, poluindo o solo, a água, caça e guarda de animais silvestres. Então, todos esses crimes, você pode estar mandando foto, você pode estar tirando vídeo, né, e enviando, e é tudo sigiloso. Então, eu vou deixar aqui o Facebook, que você pode estar acompanhando, sabendo mais, né, sobre esses crimes, o que pode ser mandado, né, as providências que têm sido tomadas, e o telefone. O poeta Castro Alves, considerado condoreiro, não é, pelos altos voos do pensamento dele, condor era aquela águia do mar, não é, que voava os voos altos do condor. Ele dizia: a praça é do povo como o céu é do condor. Capitão Bolsonaro, presidente do Brasil. O povo na praça é um ato volitivo do povo e é um direito do povo pensar, contradizer as posições conservadoras do seu governo e massacrar esses ministros da educação nomeados por esse Olavo de Carvalho, esse falso filósofo, esse homem ligado ao pensamento dos astros, mas não do condor de Castro Alves, da liberdade. O povo na rua, os estudantes, os professores, 250 mil pessoas no Rio de Janeiro, é um massacre a sua posição reacionária contra a educação e do brasileiro. Vamos à luta, continuemos na praça, sem chiação. Deixe o governo reacionário passar e o povo caminhando. O meu fato em destaque é a ofensa de Bolsonaro aos estudantes brasileiros. Mais de 500 mil pessoas, talvez 1 milhão de pessoas nas ruas, no dia 15 de maio, e Bolsonaro se refere a elas quando protestavam por educação, por verbas, como idiotas úteis, idiotas utilizados, manipulados. Isso evidentemente é um absurdo, pois havia ali gente de diferentes posições. Mas Bolsonaro foi mais longe. Ele diz que contingenciou verbas no sentido de 25% da verba para a educação. Ora, se ele fizesse isso com as verbas que pagam a dívida pública brasileira, 986 bilhões por ano, por dia 2 bilhões e tanto, nós teríamos por dia mais de 600 milhões de reais a serem investidos na educação. Se ele fizesse o mesmo no pagamento dessa dívida pública. Mas ele não fez. E enquanto isso, nós assistimos o aparente perturbado lá dos Estados Unidos, Olavo Carvalho, que não é perturbado, está fazendo isso frio e deliberadamente, ofendendo os generais brasileiros e completando o quadro político brasileiro atual, com ofensas diversas. Mas elas têm uma razão de ser. Ou seja, lá dos Estados Unidos e as ligações do senhor Olavo Carvalho, provavelmente CIA, Pentágono, sabe lá o quê, não confiam nos militares brasileiros. Pretendem, então, antecipadamente desmoralizá-los, dividir o exército brasileiro, estimular uma luta entre frações militares. Esse é o objetivo do senhor Olavo de Carvalho, em que o senhor Bolsonaro passa a mão na cabeça. Então, o meu destaque é esse. Essa grande manifestação de estudantes, a ignorância e a provocação de Bolsonaro a eles, e os atos desse cidadão americanófilo lá dos Estados Unidos contra os generais. Mas atenção,
todo esse quadro tem coerência, nenhum deles é maluco, nenhum deles está fora de si. Trata-se de todo um programa, uma estratégia, uma tática política com interesse na defesa de interesses estrangeiros. Bom, gente, no dia 15 de maio, o Brasil deu mostras de que não está adormecido, com grandiosas manifestações em repúdio aos cortes de verbas na educação. Se fez uma greve nacional. Isso demonstrou uma maturidade política das centrais sindicais, da corrente sindical Unidade Classista, dos partidos de esquerda, que sentaram à mesa e passaram por cima de divergências pontuais para construir um grandioso ato em defesa da educação. Isso é apenas um esquenta para o que vem aí no dia 14 de junho, que é a greve geral no Brasil. Mais uma vez eu lembro, dia 14 de junho, as centrais sindicais, os partidos de esquerda estão unidos na construção de uma resposta à altura ao fascismo desse governo que tem cortado verbas da educação e tem também reprimido com violência e truculência, muitas das vezes verbais, aqueles que têm pensamento contrário. Então, 14 de junho, greve geral. Meus amigos, estamos hoje aqui mais uma vez na nossa entrevista especial, hoje com o professor Lincoln Pena. O professor Lincoln, a democracia, dita democracia burguesa, de vez em quando interrompe o Estado de Direito e exercita algo que se chama de golpe de Estado. E eu tenho visto nas suas falas a utilização de uma categoria chamada golpe continuado. O Brasil, ao longo da República, pelo menos até meados do século passado, ainda não era propriamente uma sociedade burguesa. Era uma sociedade onde as relações pré-capitalistas ainda tinham um peso considerável. Consequentemente, você tinha uma estrutura anacrônica que precisava ser modificada de alguma forma, seja no sentido da internalização das relações capitalistas no campo, por exemplo, né? E, portanto, no sentido de fazer avançar o capitalismo e, consequentemente, aí se constituir uma sociedade burguesa, seja no sentido de você ter uma opção em que o Estado, que sempre teve um papel de vanguarda, né, em todas as iniciativas, né, é comum que alguns estudiosos cheguem a dizer que o Estado no Brasil se constituiu antes da sociedade, quando normalmente deveria ser o contrário. Isso tem muito a ver, claro, que com a nossa formação colonial, formação histórica e tudo. Então, eu tenho para mim que essa opção não capitalista, né, uma opção de desenvolvimento que poderia criar uma sociedade autossustentada, né, num projeto em que o Estado tivesse alguma afinidade com a sociedade ainda muito desorganizada e desigual, né, o que muito provavelmente dificilmente nós poderíamos alcançar, mas houve um determinado momento de golpe atrás de golpe, que foi 64. 64 é um epicentro desse problema todo, em que você tinha ali uma encruzilhada. Ou bem você caminhava na direção de se integrar a um sistema hegemônico
do grande capital imperialista, como acabou ocorrendo, ou você optava por uma sociedade que não deixaria de ser burguesa, mas teria uma possibilidade de um desenvolvimento autossustentado em torno de um projeto nacional desenvolvimentista, que foi derrotado. Essa grandiosa visão de império vai se fortalecer principalmente a partir de 1940-45, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos jogam bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, ganham uma proeminência mundial, antes provocam uma guerra com o Japão, porque é sabido hoje, de fato comprovado, que eles provocaram e quiseram aquela famosa invasão de Pearl Harbor, que justificou a guerra, e com isso destroçaram o Japão e penetraram naquela parte do mundo, o que era do interesse de sua geopolítica. A partir daí, e de Bush principalmente, poderíamos falar num amplo espectro de dominação. Alguns autores chegam a mencionar outros pontos e táticas do imperialismo moderno. Casos das guerras híbridas, que mencionamos de outra parte, com interferências na internet, utilização de países vizinhos para provocar quedas de regime e assim por diante. O Brasil, em 64, de alguma maneira, já foi vítima desse tipo de atuação. Hoje, o método de atuação mais importante é através do FMI e da famosa dívida pública, que se multiplica e deixa aquele país totalmente dependente do Império Americano, à custa de uma monumental dívida pública. Para se ver a situação do Brasil, depois dessas décadas todas, que, como Ellen Wood diz, com Lula ou sem Lula, com João ou com Manuel, tratou-se do neoliberalismo da qual o Brasil não escapou, nós temos a atuação do FMI e o resultado de uma dívida pública enorme no Brasil, que vai a 5 trilhões, como temos dito, e 900 bilhões já de reais. Aquilo passa a ser uma prisão para povos como o Brasil. Qual o resultado disso tudo? Nós tivemos modificações internas e externas com essa atuação do Império do Capital. De um lado, vemos modificações internas em que a própria política americana com Bush, recentemente com Trump, foi se modificando e de alguma maneira favorecendo grandes corporações, minorias, um imenso complexo industrial militar que Eisenhower há décadas já denunciava. E depois a criação da CIA, em 1947, que de um órgão de informação apenas se transformou num órgão de terrorismo, de prisão, de atuação direta política. Vejam o caso de Guantánamo, em que a reportagem recente do Globo mencionava envelhecer e morrer em Guantánamo. Não é? Muitos prisioneiros totalmente doentes face às torturas e estupros da CIA em Guantánamo. Quer dizer, os Estados Unidos, que tiveram uma característica de democracia, de liberdade, de certa maneira muito bem descrito por Tocqueville, né, na Democracia da América, chegam à vergonha de Guantánamo, e essa vergonha, esse espetáculo público que fizeram agora na Venezuela. Não sei se o Império, se os Estados Unidos têm também confiança total com os militares no poder. Então esse jogo de vacilação do capitão Bolsonaro caracteriza exatamente o reflexo dessa falta de confiança do Império. Porque militar repentinamente pode mudar de posição de acordo com uma perspectiva interna.
e que deseje voltar aos tempos idos e vividos, quando o exército brasileiro lutava pelo monopólio estatal do petróleo e até mesmo lá no longínquo tempo do Marechal Deodoro se colocava contra prear escravos foragidos por não serem capitães do mato. Há de se verificar que isso amedronta, de certa forma, o Império, essa vacilação, porque nós tivemos elementos dentro da América Latina, inclusive já do tempo de Simão Bolívar. Temos o Hugo Chávez, que caracterizou-se. Marechal Lott, no Brasil, caracterizam chefes militares contra o Império e na defesa dos interesses nacionais brasileiros e do povo do Brasil. O governo Bolsonaro, na minha opinião, merece uma crítica severa em relação à forma e ao conteúdo com que tem posicionado o Brasil no mundo, a vassalagem do governo brasileiro ao Império norte-americano. Os norte-americanos, à base de Alcântara, uma área do território brasileiro ficará proibida de acesso aos brasileiros, que os americanos basearão seus serviços de inteligência e serviços de defesa e militares. Agora, isso aí é uma vantagem estratégica que o Brasil tem, porque é dali que saem, com economia de 30%, 40%, uma possibilidade de foguetes para lançamento de satélite geoestacionário. E o Brasil tem que desenvolver a tecnologia de satélite e de veículo lançador de satélite. Pois hoje é formalmente demonstrado, o Wikileaks, por isso eu lamento a prisão do Assange, o Wikileaks revela documentos oficiais, de telegramas oficiais da diplomacia norte-americana para a Ucrânia, concitando, constrangendo, ameaçando a Ucrânia para não transferir tecnologias de lançamento de foguete para fins civis para o Brasil. E é justamente a esta potência que nós estamos entregando um pedaço do território nacional brasileiro. Mauro, qual a sua dica? A minha dica é a série O Mecanismo, de José Padilha, que vocês encontram no Netflix, quem tiver o Netflix. Mas apenas a temporada 2, episódio 7, em que ele conta como foi aquela transição, uma versão da transição entre o governo Dilma e o governo Temer, e os problemas da Polícia Federal. A série em si me pareceu fraca, mas esse episódio foi bem narrado. E ele, nesse episódio, teve duas frases lapidares. Primeira, são décadas de corrupção. Quer dizer, não foi o governo de Lula ou de Dilma, décadas de corrupção. E a segunda frase dele, também lapidar, é: no Brasil, a lei é a madrinha da corrupção. Por último, e já num adendo, ele ainda lembrou o filme de Padilha, essa série de Padilha, lembrou os políticos e a justiça. Ele disse: no Brasil, os políticos são julgados pelos juízes e ministros que eles mesmos indicaram o foro privilegiado. O resto vocês deduzem. Bolívar Meireles, qual a sua dica? Outro dia minha mulher estava brincando com minha neta e nessa comunicação virtual, ela com 9 anos, entre coleguinhas, elas estavam brincando uma brincadeira virtual de bonecas. Elas construindo grupos de estudo, a outra da casa dela também, elas se comunicando. Aos 9 anos, elas estão brincando de bonecas. Mas vai passando o tempo, daqui a pouco está com 10, 11, 12, e vem as mutações nesses contatos virtuais. É muito importante que os responsáveis estejam perto das crianças e até brincando com as crianças e observando este relacionamento virtual, que pode ser entre colegas, mas também pode buscar informações, às vezes não condizentes com as faixas de idade
desses jovenzinhos que estão começando a viver. Essa é a minha dica. Observação, estejam embolados no sentido do jogo das crianças. Então, a minha dica é que a Suípa vai estar realizando no dia 25 de maio, em Engenhos de Dentro, aquele evento de adoção, Adote um Focinho Carente, né? E vai ser na Academia Marquês Gin. Então, abra um espaço no seu coração, na sua casa, para receber um focinho abandonado. E talvez você nem precise ir muito longe, talvez na sua rua, no seu bairro, tenha um focinho te esperando para receber o seu amor. Para quem quer sentir um gostinho de um rio antigo, né, de um rio bucólico, eu convido vocês a visitarem o bairro de Santa Teresa. Santa Teresa tem justamente esse rio antigo e, ao mesmo tempo, também um bairro boêmio, onde a cultura ali fica ao ar livre. Tá? É um bairro que vale a pena conhecer, para quem não conhece, e vale a pena também voltar várias vezes ali. E quem gosta de natureza, por Santa Teresa também se chega às Paineiras, que é também um local muito agradável. Então fica aí, essa é a minha dica.